Olá pessoal, existe no Brasil somente uma pessoa que comanda tudo junto: fé, política, comunicação, e está iniciando as inserções no mercado financeiro. E essa pessoa é o bispo Edir Macedo, desse livro aqui, dessa biografia que eu acabei de ler, O Reino, do Gilberto Nascimento. Lançamento desse ano, no finalzinho do ano passado, lançado aqui pela Companhia das Letras, e a gente vai falar sobre o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal para ficar recebendo as novidades nessa nova leva de vídeos aqui que vão sair aqui no Seleção Literária. É importante ativar o sininho de notificação para poder receber essas novidades. Bom, já estou com meu caderninho em mãos aqui, anotei algumas coisas que eu li sobre a história dessa figura, dessa liderança extremamente controversa, que é o Edir Macedo. Logo no início do vídeo, o Gilberto Nascimento, que é um jornalista com muita experiência em matérias sobre religião, sobre os movimentos neopentecostais no Brasil, ele já aponta justamente isso, sobre ondas de crescimento de igrejas neopentecostais no Brasil. Curiosamente, a Igreja Universal não é a maior. A gente sempre pode ter uma falsa sensação de que a Igreja Universal ela é a maior igreja evangélica do país, mas ela não é. Ela ocupa apenas a 4ª posição dentre as igrejas, tem quase 2 milhões de fiéis. A título de comparação, a Igreja Católica detém 60%, mais de 60% de fiéis no país inteiro. A Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do país. E o Gilberto Nascimento faz essa análise, essa introdução dessa onda neopentecostal que surgiu mais ou menos ali os primeiros movimentos no início do século XX aqui no Brasil, muito influenciado pelas igrejas norte-americanas, né? E a Igreja Universal, ela que surgiu nos anos 70, no finalzinho dos anos 70, com o R.R. Soares e o Edir Macedo, eles eram sócios, eram as duas lideranças. O Edir Macedo fazia às vezes ali de um tesoureiro, enquanto o R.R. Soares era o principal pregador ali nos subúrbios do Rio de Janeiro. O primeiro templo, o primeiro imóvel foi comprado através de uma fiança a mãe do Edir Macedo entrou como fiadora dentro do aluguel, garantindo o primeiro imóvel da igreja, e isso deu uma condição interna para o Edir Macedo de embate com o R.R. Soares, né? E logo depois, ainda no início, o R.R. Soares saiu, que é cunhado do Edir Macedo até hoje, e abriu a sua própria igreja, e o Edir Macedo se consolidou sozinho como uma única liderança da Igreja Universal. E a partir daí, a gente começa a entender a figura um tanto quanto ousada do Edir Macedo, em alguns momentos até muito megalomaníaca, porque ele tinha uma necessidade, como tem até hoje ainda, um ímpeto de transformar a Igreja Universal em algo muito grande, muito poderoso. E para isso, ele se utilizou de arrecadação, dos dízimos, para financiar isso. E a Igreja Universal ficou muito famosa pela forma muito agressiva, muito opressora com que retira essas doações. É comum a pessoa que frequenta a igreja fazer suas doações. Um católico pode ir lá fazer suas doações, um judeu faz lá suas doações, um muçulmano faz lá suas doações, e qualquer pessoa, enfim, que se utilize prática religiosa ali, ela faz suas doações. Mas a Igreja Universal ela ficou muito notabilizada pela forma agressiva. É muito comum você ver vídeos na internet, volta e meia, sai circulando aí nas redes sociais, a forma muito agressiva com que eles tiram o dízimo dos fiéis. Essa foi uma forma que o Edir Macedo encontrou de garantir a manutenção dessa galinha dos ovos de ouro chamada Igreja Universal. E a partir daí é que ele lançou tentáculos poderosíssimos na sociedade em geral. E uma forma muito bem sucedida que ele encontrou foi a comunicação através, no início da igreja mesmo, através de programas de rádio. Ele comprava alguns horários
no programa de rádio para fazer pregações na rádio, e depois passou a fazer nas madrugadas, comprava um espaço na TV Manchete, ou comprava um espaço na TV Bandeirantes, e assim ele ia garantindo um movimento maior no Brasil inteiro, saindo do Rio de Janeiro, São Paulo, subindo para Goiás, Nordeste, enfim, todo o país. Inclusive teve muita dificuldade de entrar em São Paulo. O interior de São Paulo sempre foi muito duro com a expansão do Edir Macedo. E sempre ele teve um desejo muito grande de ter sua própria rede de comunicação, uma rede nacional, com rádios, televisões, e essa oportunidade veio com a compra da Record no final dos anos 80, que a Record era da família Machado de Carvalho, lá em São Paulo, e do Silvio Santos, eles eram sócios, e resolveram vender para o Edir Macedo. Foi uma negociação muito conturbada. O Silvio Santos não tinha mais interesse na Rede Record, teve muito prestígio até o início da ditadura militar. A Rede Record ficou muito famosa pelos festivais, tinha grande prestígio realmente a programação da Record, e muito desses acervos, desse material, foram se perdendo em incêndios, em sucessivos incêndios que foram acontecendo ao longo dos anos, falta de manutenção, enfim. E o valor da Record foi estabelecido na venda por 45 milhões de dólares. Mas no frigir dos ovos, o Edir Macedo basicamente comprou só a marca, porque a empresa em si estava totalmente quebrada. Mais de 500 protestos, os equipamentos eram muito antigos, as estruturas eram muito antigas, e o próprio Edir Macedo teve muita dificuldade em fazer esse negócio. Ele não planejou nada, não planeja nada, é tudo da cabeça dele. Ele firmou o negócio com o Silvio Santos e não conseguiu cumprir os pagamentos logo no início, já na segunda parcela, foi um negócio parcelado, e aí teve que renegociar. E aí o Edir Macedo fazia campanhas com os fiéis para arrecadar valores, imóveis, carros, enfim, tudo, para poder cobrir esses cheques. Foi um momento de muito sacrifício, financeiro mesmo, administrativo, de você tocar um negócio milionário como esse e fazer uma compra grandiosa como essa. O dólar foi comprado em dólar porque naquela época não existia a estabilidade da moeda nacional. Muitos dos preços dos contratos eram estabelecidos em dólar, e foi esse valor de 45 milhões foi todo vindo dos recursos da Igreja Universal. Igreja, a gente sabe que não é taxada, não tem taxação de imposto, mas algumas compras da igreja, algumas aquisições, o patrimônio da igreja pode sim ser taxado. Então o livro também explica muito sobre isso, sobre como esse sistema de lavagem de dinheiro da Universal. E aqui não fica só em base percepção popular, como muito se suspeita. O Gilberto Nascimento ele trouxe muitos dos processos que o Ministério Público levantou contra a Polícia Federal, muitos mesmo, são mais de 20 de queixas-crime, de como a Universal arrecada o dinheiro, envia para paraísos fiscais. Esses paraísos fiscais trazem de volta esse dinheiro através de empréstimos para laranjas da Universal. São pessoas da igreja que são laranjas da Universal, que vão fazer aquisições de rádios, de imóveis, de templos, enfim. E eles recebem através de empréstimos, e até hoje ainda se utiliza esse meio de fazer esse dinheiro ser lavado dessa maneira através de laranjas. E aí na página 174 eu até destaquei isso, como a Igreja Universal, seus pastores e o seu líder máximo, Edir Macedo, respondem muitos processos na justiça. Eu vou listar um a um aqui todas as denúncias e crimes que já foram encaminhados à justiça: lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de quadrilha, estelionato, falsidade ideológica, sonegação fiscal, crimes contra a fazenda pública, crime contra a ordem tributária, charlatanismo, curandeirismo, sequestro de bens, vilipêndio, incêndio criminoso, ataque a homossexuais, racismo, incitação ao crime, preconceito religioso, calúnia e difamação. A lista é muito grande. Alguns desses processos aí que ganharam muita notoriedade
O Edir Macedo chegou a ser preso, passou 11 dias preso no começo dos anos 90, na época da compra da Record. E aí ele se aproveitou midiaticamente disso, com seus fiéis. Os fiéis faziam peregrinações lá na prisão, e ele dava entrevistas dentro da penitenciária. Virou um mártir mesmo, e foi um momento de muita expansão da Igreja Universal no começo dos anos 90, comprando a Record e muitos investimentos, mas também um momento de muita conturbação, de muitos problemas. Começou a Guerra Santa, que ficou conhecida como a Guerra Santa na televisão brasileira, entre a Globo e a Record, já sob a administração do Edir Macedo. A Globo fez programas inspirados em obras que difamavam a figura do Edir Macedo, e o Edir Macedo rebatia. Depois a Globo se aproveitou muito, massivamente, de noticiar aquele caso muito famoso do pastor da Universal que chutou uma estátua da Santa ao vivo na televisão. Então houve muitas dessas conturbações nos anos 90 entre a Globo e a Record, e é interessante porque demonstra um pouco da ousadia de como o Edir Macedo ele foi para o enfrentamento a dois colossos, né? A Igreja Católica e a Globo, né? No caso, a Igreja Universal contra a Record, juntas contra a Globo e a Igreja Católica. E é interessante a ousadia e como ele sempre conseguia tirar proveito dessas situações em que qualquer pessoa minimamente com um senso, vamos dizer assim, com um pouquinho de vergonha na cara, não conseguiria tirar. E ele, como um líder muito astuto, ele foi conseguindo tirar proveitos de alguns desses casos, teve que recuar em outros, mas enfim, de certa forma ele sempre se utilizou muito daquela máxima do falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E especialmente também num outro tentáculo que ele lançou para a expansão da Igreja Universal, primeiro com a arrecadação de dízimos, depois a comunicação, como eu falei, e também através do braço político, né? A Igreja Universal desde os anos 80 vem financiando campanhas, vem fazendo movimentos, vem criando blocos políticos dentro da agenda nacional. Hoje existe uma bancada evangélica que é composta também por membros da Universal muito forte dentro do Congresso Nacional, e isso vem de longos anos, com a Igreja Universal tendo participação e presença e envolvimento desde o governo Collor, que foi o presidente que garantiu a concessão da Record. Só foi assinado com o Itamar Franco depois, mas praticamente foi o Collor que arquitetou que essa negociação fosse possível para o Edir Macedo, e teve junto com o Fernando Henrique, depois esteve junto com o Lula, a partir de 2002, se aproveitou muito da popularidade dos governos petistas. O Marcelo Crivella, que é a principal figura política da Universal, que é sobrinho inclusive do Edir Macedo, ele é a grande estrela política do grupo, foi ministro da Dilma Rousseff, hoje é prefeito do Rio de Janeiro, foi senador. Então ele é considerado como se fosse a grande figura política do grupo, e hoje em dia tem uma proximidade ainda mais próxima desde a redemocratização, que demonstra muito fisiologismo, inclusive, né? Desse grupo: Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, e agora mais ainda, muito mais próximo do governo Bolsonaro. Todos esses apoios, todas essas arquiteturas políticas que o Edir Macedo foi costurando, ele é, além do fisiologismo, ele é muito cauteloso. É interessante a gente perceber que o apoio ao Jair Bolsonaro, e isso não está explícito no livro, mas eu compreendo que seja assim, é muito fina, assim, é uma camada muito fina. O Jair Bolsonaro se considera que tem a bancada evangélica de forma muito forte, mas o poder de fato estão na mão de figuras como a de Macedo, estão na mão de figuras
não das figuras políticas, mas das figuras religiosas. O Edir Macedo, quando ele tem algum impasse que alguma pessoa dentro dos seus pastores que ele quer afastar, ele joga para a política. Então é uma forma que ele se utiliza de tirar o problema do dia a dia da igreja para jogar o problema dentro das suas marionetes políticas, né? E é interessante, muito interessante a leitura desse livro, porque a gente compreende esses tentáculos. Hoje em dia ele já tem investimentos em bancos, tem criação do próprio banco, administração bancária, inclusive. Já é mais um tentáculo dentro do mercado financeiro que o Edir Macedo está avançando. Eu fiquei muito contente com a leitura desse livro, porque quem me acompanha aqui, eu não trago muitos livros de história, mas sempre eu tento ler alguma coisa de história. Já fui mais leitor de não ficção, e essa aqui é muito atual. Então, um momento para a gente entender um pouco da nossa sociedade, entender os movimentos em que o Brasil, a sociedade brasileira está fazendo. Seja você religioso ou não, se você acredite em Deus ou não, você vai ser implicado por decisões de homens poderosos como o Edir Macedo. Então é importante conhecer a história, os mecanismos em que homens como esse se utilizam. E é interessante também a gente perceber como nos dias de hoje as religiões se utilizam de poder, de fé, de política, de dinheiro. E aqui não necessariamente eu faço uma observação somente à Igreja Universal. A gente tem a Igreja Católica, 2000 anos de história, que a gente tem séculos e mais séculos gigantescos aí de análise dos diversos pontos de vista no mundo afora. Aqui é só mais uma demonstração, no caso que uma pessoa, um único líder toma de conta de todas as decisões, né, de toda a expansão dessa igreja. Os números chamam muita atenção. A Igreja Universal está presente em 95 países, tem 320 bispos, tem 10 mil templos, 14 mil pastores, milhões de fiéis e um único líder. Então isso demonstra muito o que é a força do Edir Macedo dentro dessa igreja, né? A Igreja Católica, para fazer um movimento de qualquer tipo de mudança, são anos e mais anos e mais anos. A Igreja Universal não. É a decisão basicamente desse único líder, controversíssimo líder, que tem todos os seus negócios, toda a sua trajetória perdão, é envolvida em negócios muito nebulosos. E é interessante realmente a gente entender as movimentações dessas figuras, porque querendo ou não, elas podem implicar muito em nossas vidas num futuro muito breve, ou já implica, não sei, enfim. É isso. Comenta aí nesse vídeo, se você for fiel da Universal, se você estiver puto com o que eu estou falando, comenta também aí. Todo mundo tem uma história de fulano de tal, conhecido, tem uma história da Universal que perdeu um dinheiro e tal. Enfim, comente alguma coisa se você conhece da Universal, se você frequenta a Universal. Se você... eu fiquei curioso agora de saber se tem alguém da Universal que assiste Seleção Literária. Acho pouco provável. Eles têm vamos dizer assim, um arcabouço social que blinda muito bem o fiel. O fiel ele tem onde se divertir, ele tem onde comprar, ele tem o que fazer, ele tem o que ler. Então ele deixa muito limitado vamos dizer assim, a abrangência do entretenimento, se é que Seleção Literária pode ser considerado um entretenimento para as pessoas. Mas eu fiquei curioso de saber se tem algum seguidor da Universal aqui no canal. Então é isso, pessoal. Leia esse livro, você vai entender o Brasil, você vai entender a história de um homem muito poderoso aqui no Brasil. Gilberto Nascimento fez um grande livro. E deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e é isso aí. Valeu, tchau.